Bom, agora vamos adicionar iluminação à cena, né? Para a gente ter uma certa tridimensionalidade legal. Pensando no tipo de iluminação mais simples, por exemplo, uma lâmpada iluminando algum objeto, e por enquanto a gente está considerando só a lâmpada. Então, por exemplo, se você tivesse uma esfera aqui e uma lâmpada aqui, ó, basicamente só essa parte da esfera ficaria iluminado e o outro completamente no escuro, né? Porque a lâmpada não ilumina essa parte, tipo a lua. Então vamos considerar primeiro esse tipo de luz, que a gente chama de luz pontual, tá bom? Não é muito difícil imaginar que se a gente tem uma esfera aqui e se a nossa luz está, por exemplo, na origem do sistema, essa parte seria mais iluminada e haveria uma certa gradação de cores, ficando cada vez menos iluminado até aqui, né? E aqui não chega iluminação, né? Então a luz bateria desse jeito no objeto, onde a incidência do meio é mais forte. No nosso Ray Tracer, a gente vai considerar a perspectiva do objeto sendo interseccionado com o raio, então tem um certo ponto aqui que a gente achou, certo? E a gente faz um vetor que conecta, ó, aqui está a luz, né? No 000, por exemplo. A gente conecta esse ponto P à luz e a gente faz um outro vetor que é a normal do objeto, que é muito fácil fazer, né? Que é o ponto P menos o centro do objeto, é a normal, né? De modo que a gente esteja considerando como se eles estivessem nesse plano aqui, saindo desse ponto do objeto. Fazendo o produto escalar entre o vetor luz, que eu vou chamar de L, e esse vetor normal, perceba que se os dois estiverem paralelos um ao outro, eu vou ter uma incidência máxima. E aqui no caso, por exemplo, nesse ponto aqui, né, no canto aqui, ó, eu vou ter a normal apontando para cá, partindo desse vetor aqui. E o meu vetor luz vai apontar do ponto à luz, ó. Então vai apontar para cá, tá vendo? E aqui, ó, é um ângulo, né? Eles não são paralelos um ao outro, faz um ângulo aqui entre eles. E por consequência, a minha iluminação naquela outra situação seria um número menor que 1, né? Um número positivo. Eu estou interessado nos números positivos, né? Eu não estou interessado na luz chegando dentro do objeto, né? Então eu vou considerar só o caso onde esse produto é positivo, né? Então a gente vai ter esses casos aqui para luz. E não fica muito difícil computar isso, porque basta a gente criar esse vetor e a normal a gente cria a partir da esfera que a gente encontra, né? A esfera que a gente encontra, que a gente quer desenhar, a gente encontra a normal do mundo dela, né? E a gente encontra o vetor luz fazendo um vetor que aponta para o ponto da luz, né? Menos o ponto P, né? Então esse é o vetor L, né? E o nosso vetor N é justamente P menos C, né? E aí a gente vai normalizar esses vetores para a gente conseguir obter uns valores de produto escalar que variam entre 0 e 1, tá? E não números maiores, porque lembre-se que o produto escalar entre um vetor com ele mesmo é o seu tamanho ao quadrado, né? Então a gente vai fazer esses tamanhos serem 1, de modo que os meus valores do dot aqui vão variar entre 0 e 1, tá? Beleza? Então vamos construir isso. A gente vai computar a luz pontual. Eu quero já apresentar junto dessa luz um outro tipo de luz, porque a gente quer a cena, que ela seja uma cena de certa forma visível, né? A gente não quer que seja tipo um efeito da lua, onde o outro lado fica completamente escuro. Então a gente pode adicionar também ao nosso tema o conceito de luz ambiente, tá? Que vai ser basicamente uma constante. Então vai ser um valor, basicamente, a gente pode iterar computando a luz da cena, passando pela cena começando com uma luz igual a 0, e aí verificando se a lâmpada ilumina, né? E aí adicionando essa luz da lâmpada à luz inicial, né? E depois verificando se o ambiente ilumina, e a luz ambiente é uma constante, né? Então a gente vai somar, né, a luz. E aí no final a gente vai querer uma coisa que, tipo, na hora de pintar a tela, a gente vai ter uma tela YX aqui, e a gente vai pintar com uma certa luz vezes a cor, entendeu? Então se a luz
for a sua intensidade máxima, eu vou pintar o objeto 100% de vermelho. Se for um pouquinho menos, eu vou pintar o objeto um pouco mais fraco, então vai dar o efeito de sombra, né? E um último tipo de luz que eu quero adicionar é a luz direcional, né? Se você imaginar que o Sol é uma lâmpada gigante muito, muito, muito longe da Terra, você vai perceber que os raios do Sol não chegam tipo assim na Terra, eles chegam tipo todos paralelos, né? Então a luz direcional é a mais fácil de todas, a que simula uma luz longe do objeto, é a mais fácil de todas. Então a gente basicamente vai ser uma luz que só tem a propriedade de intensidade, né, e direção, né? E a direção dela vai ser constante, de modo que o vetor L dela, que é um vetor que conecta de P à luz, no caso, vai ser na verdade a direção da luz, né? Então vai ser a mesma ideia de fazer o dot da normal do objeto com o L, mas nesse caso vai ser um L constante, tá? Então eu vou adicionar essas luzes e já fazer algumas otimizações do nosso código, principalmente aqui do Resolve Bhaskara, porque perceba que o meu vetor D ele é calculado por loop, né? Por coordenada de mundo do loop. Então o meu A ele pode na verdade ser definido fora dessa função, para eu não precisar calcular o Bhaskara toda vez, né? Para cada esfera calcular esse A várias vezes repetidamente sem precisar. Então eu vou definir esse A logo após definir o meu D com ponto e vírgula aqui, ó. E aí eu vou apagar esse A sendo calculado aqui e eu vou receber esse A direto do meu loop, né? Mas melhor do que isso, eu acho interessante o meu Resolve Bhaskara receber um certo A, e aí, como eu faço traçar raio uma vez só, eu incluo o cálculo desse A aqui, ó, no traçar raio, certo? E aí o meu Bhaskara, que agora espera um A, recebe esse A, né? Então eu não calculo vários As para cada esfera, né? Eu tenho um A só para todas as esferas que vão estar na cena do vetor D, né? Então isso aqui vai otimizar bastante o nosso código, tá? Então a gente fez essa modificação. Então eu vou tirar essa parte aqui. E agora a gente vai adicionar a luz, né? Que se comporta como um objeto também, né? Então vamos criar a luz pontual. Que ela vai ter uma certa intensidade e uma origem. Opa! Viajei aqui, né? Na verdade a gente define classe assim e inicializa. Certo? E aí a gente vai atribuir origem a origem, intensidade a intensidade. A gente vai criar também a luz ambiente, que vai se comportar como uma constante. Ela vai ter só intensidade. E uma luz direcional, que vai ter intensidade e direção, né? Outra coisa que eu quero fazer eu quero criar uma função que passa por cada luz e trabalha com cada luz de uma forma, né? Porque a forma como a gente vai computar a luz pontual é de um jeito, a direcional é de outro e a ambiente é de outro. Então eu vou definir um tipo aqui e perceba que eu posso criar esse atributo tipo que eu nem preciso eu nem preciso oferecer, mas que o próprio objeto vai ter quando for inicializado. Então se eu inicializar a luz pontual, então a variável associada à classe luz pontual vai ter como tipo essa string pontual. E aí eu posso checar na minha condição de if else
o tipo da minha luz e colocar todas as luzes numa lista só, né? E aí, para cada item da lista, eu primeiro checo o tipo desse objeto, e aí, para cada tipo, eu vou trabalhar de acordo com a forma que a gente vai trabalhar com essa luz, né? Referente a esse tipo. Então, o tipo da luz ambiente eu vou chamar da string ambiente, e o tipo, tô chamando de type aqui, né? E o tipo da luz direcional eu vou chamar de direcional, assim. E agora eu vou criar as minhas luzes, né? Vou chamar de luz pontual. E basicamente ele pede uma intensidade, que eu vou dar uma intensidade de 7.7, e uma origem que eu vou colocar, acho, acima do objeto, vermelho. Vou colocar um pouco para cima da cena, e eu acho que um pouco para esquerda da cena, que eu vou printar, se não me engano. A minha luz ambiente vai ter uma intensidade de 0.1, e a minha luz direcional vai ter uma intensidade de 0.2, então 7 mais 1 mais 2 vai dar 100%. Mas a gente vai lidar com casos onde a gente pode colocar quaisquer valores que a gente quiser aqui, tá? Não ficando retido a isso, só clipar depois esses valores. E a direção, eu vou colocar a direção 144, beleza? Então, as nossas luzes da cena são luz pontual, luz ambiente e luz direcional, certo? Agora falta a gente criar uma função que computa a luz, né? Então vamos criar essa função, ó. Calcular luz, tá? Inclusive eu vou parar o tutorial por aqui, que eu vou... a gente já tem definido como se comporta e como a gente vai calcular as intensidades de luz, e no final multiplicar pela cor. A gente já tem a ideia desse algoritmo que a gente quer desenvolver. Eu vou apresentar só algumas informações a mais antes da gente criar essa função, para a gente já pensar no seguinte: por enquanto o nosso algoritmo ele só está considerando a luz interagindo com o objeto no loop, certo? E no loop o objeto ele está sozinho no mundo. Então eu considero a primeira esfera sozinha no mundo e vejo como a luz bate nela, depois a segunda esfera sozinha, mas essas esferas não estão sozinhas no mundo, né? Elas interagem entre si, de forma que se uma esfera estiver atrás de outra que está sendo iluminada, a esfera de trás experienciaria uma sombra, né? Ou seja, a gente vai querer reutilizar o nosso algoritmo traçar raio para verificar se, a partir do objeto, se a gente traçar um raio que aponta para a luz, se esse raio intersecciona alguma coisa, né? Porque isso seria a mesma coisa que dizer que a luz ela bate em algum outro objeto antes de chegar no outro, ou seja, esse objeto está em sombra, né? Então a gente vai adicionar essa lógica a mais, e aí, em vez de computar uma cena com luz que não tenha tridimensionalidade real, né, como se cada objeto fosse renderizado separadamente, a gente vai renderizar direto a luz da nossa cena, já incluindo a sombra, beleza? Então no próximo tutorial eu vou explicar certinho como a gente vai adaptar a lógica do nosso traçar raio para pensar na sombra, né? Ou seja, qual é a origem do vetor sombra, qual que é o vetor da direção da sombra, qual que é o t mínimo da minha condição e qual que é o t máximo para cada luz, né? E quando a gente considerar isso certinho, a gente já vai renderizar a nossa cena com uma tridimensionalidade interessante, né? Já considerando a iluminação interagindo com a cena inteira e não com cada objeto sozinho. Fechou?